Oi, vamos fazer um bolo decorado lindo, floral? Meu nome é Nana Goes, sou chefe confeiteira, sou especialista em flores de açúcar e hoje a gente vai fazer tanto a massa, estrutura, decoração e folhagem de uma forma super simples para você fazer decorar e começar, quem sabe, um ramo da confeitaria? Vem com a gente tem a medida certa para você. Bem, hoje nós vamos fazer um bolo amanteigado. Porque para poder te ajudar na hora de você estruturar um bolo que nós vamos ganachar e colocar pasta americana. É um bolo que fica mais fácil de você trabalhar. Então os ingredientes que nós vamos usar serão 240 gramas de ovos, que é aproximadamente 4 unidades, 200 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de manteiga sem sal, 150 gramas de açúcar refinado, 50 gramas de leite em pó, 100 ml de leite integral, 28 gramas de óleo, esse daqui, óleo, 10 gramas de essência de baunilha, 10 gramas de fermento e 50 de cacau em pó, 50 gramas. Esses são os ingredientes para o nosso bolo. Vamos colocar a mão na massa? Bem, a receita que vocês viram, né, vai ser a base de manteiga. Apesar de eu colocar um pouquinho de óleo aqui, ela é uma massa mais firme, que ela é macia também, tá? Mas ela me permite fazer os meus bolos sem ela tirar a estrutura. Você pode fazer esse tipo de bolo que a gente vai fazer aqui com ganache e tal, com a massa que você tem. Mas aqui é uma opção interessante, porque você pode colocar na geladeira, ele firmando, você tem mais facilidade também para poder ganachear, ok? O que nós vamos fazer? A gente vai pegar uma batedeira. Se você não tem batedeira, vai na mão, mas esse aqui, ó, você vai ter que bater bem, mas você consegue, ok? A gente vai bater primeiro a manteiga com o nosso açúcar, ok? E aí é bater até ela ficar mais clarinha. Se caso a sua batedeira encostar assim, ó, abre ela, volta de novo aqui no centro e bate, tá bom? Aqui tá meio friozinho, então nossa manteiga não tá tão empomada, então ela vai ficar um pouquinho mais durinha, tá? Mas aí você volta e bate. Agora você vai bater os ovos, vai batendo um a um, tá? Então eu vou quebrar um ovinho e vou colocando aqui, ela pode estar em movimento mesmo, então vocês vão ver que tá batendo, então a gente vai continuar batendo, vou pegar um ovo de cada vez, ok? Agora a gente vai colocar o leite. E depois, em seguida, o óleo. Ó, a gente pode colocar os ingredientes depois, os secos, mexendo na mão. Mas, bem lembrando em questão de linha de produção, se você quiser fazer uma quantidade maior também desse bolo, você até pode colocar também para bater. Então você junta todos os secos menos o fermento e a gente coloca na batedeira para mexer, ok? Então eu vou colocar aqui agora a farinha.
Se você não peneirou, peneire, tá? Farinha. O leite em pó. E o cacau. E tem a nossa essência também, tá? Agora a gente vai dar uma batidinha. Se precisar dar uma arrumadinha aqui. E vamos bater. Bem rapidinho mesmo. O que seria na mão, você fez aqui na sua batedeira, tá? Aí, eu vou tirar. Ó, vou raspar aqui dos cantinhos para ver se tá tudo certinho. Às vezes pode não ter misturado total. Ó, não misturou lá embaixo, tá vendo? Então, sempre dê uma olhadinha. Se quiser voltar para bater um pouquinho, pode bater. Aqui tá ok. Ó, a massa homogênea. E agora, vocês viram que eu não bati muito, foi só para misturar um pouquinho e agora sim o fermento. Como a gente vai fazer um bolo decorado, eu posso fazer também um bolo de 2 andares, 3 andares, com essa massa. E aí, o interessante é que quando você vai assar, você também medir a massa para você distribuir direitinho em todas as suas formas. Porque aí facilita na hora de você cortar, porque você não vai ter desperdício, tá? Então, o que a gente vai fazer? Tem as minhas forminhas aqui, eu tô fazendo uma pequenininha de 15 centímetros, tá? Vou pegar e ele já tá untado. Ah, eu não tenho desmoldante, que a gente colocou desmoldante aqui. Você pode colocar só no fundinho da sua travessa, coloca manteiga e um pouquinho de farinha, só lá, tá? E aqui não. Por que não, né? Por que a gente não pode colocar? Não é que é uma coisa proibida. Se você quiser um bolo arredondadinho pra dentro, você pode colocar. Por quê? Quando ele tem alguma gordura, alguma coisa te ajudando a ficar mais soltinho aqui nas laterais, ele começa, na hora de crescer, em vez de crescer assim grudadinho, ele cresce entrando. Então você vai ter um bolo mais arredondado. Então, para você não ter isso, deixa ele grudar mesmo aqui, só deixa o fundo mesmo com desmoldante, ou você pode colocar também, se você quiser. Aqui, como eu coloquei desmoldante, não estou colocando papel manteiga, mas você também pode colocar, ok? Só no fundinho. Quando depois de assar, aí você passa uma espátula e aí você sai direitinho, ok? Como eu vou usar os 3, eu posso pegar numa balança e aí eu vou medir. Mas, Nanda, se eu tiver com alguma massa e eu não sei qual que é o tamanho, a quantidade, você vai pesar e vai praticamente fazer isso nos 3, então vai ficar mais ou menos no mesmo tamanho. E aí vai te facilitar e você não vai ter desperdício na hora de você cortar, ok? Então, vamos lá. Ah, e qual que é a quantidade? Isso aqui é bom você saber para todas as suas massas, tá? Ó, aqui, coloquei, vou colocar 300. Opa, foi mais, vem, tira aqui um pouquinho, não tem problema. A gente coloca aqui e a gente vê se vai ser todos 300. Pelo menos na minha cabeça tá 300 aqui, vamos lá. Deu 300, gente. Aí a gente ajeita, né, na nossa... Ah, mas ele tá tão baixinho. Vocês podem até, se vocês quiserem fazer 2 maiorzinhos, ok. Mas eu acho que é melhor você fazer ele no menorzinho, assim, mais baixo, mesmo que a sua forma seja maior, né, mais alta. Você vai ter ele alto, fofinho, mas não gigantesco, mas tudo bem alinhavadinho, ok? Você esquentou o seu forno antes, como a gente tinha falado, pré-aqueça o seu forno, 180 graus, e aí você vai assar por volta de 30 minutos. Vai dando uma olhadinha, porque às vezes o seu forno pode ser mais fácil, mais forte, mesmo tá medindo lá 180, pode ser que fique mais ou menos. Então dá uma olhadinha, mais ou menos 30 minutos, ok?
Bem, nosso bolo que acabamos de fazer está lá no forno, crescendo. Só que eu já tenho uma aqui que eu já embalei até para vocês verem aqui. Por que eu fiz isso? Saiu do forno, eu já tiro ele morninho da minha forma. E aí, esfriando, eu passo um filme plástico e deixo na geladeira, porque assim vai te ajudar. O seu bolo vai ficar mais, não é compacto, mas ele vai ficar mais firme para você poder cortar e montar o seu bolo. Ok? Então aqui, vocês vão ver que tá tendo vários aparatos aqui para poder ajudar a você fazer o seu bolo de uma estrutura melhor. Nossa, eu não tenho tudo isso que tá mostrando aqui. Não tem problema. Filme plástico? Tem? Não tem? Ah, você tem saquinho daquele lá de colocar comida, alguma coisa assim? Você pode colocar o saquinho e tal e guardar. Por quê? Como ele também é a base de manteiga, ele vai ficar durinho. E se você deixar ele na geladeira de qualquer jeito, aberto, vai ressecar. Então, seu bolo vai ficar seco. Ah, mas eu molho depois. Você não precisa também molhar demais, porque ele tá seco. Então, para ele não ficar nem com cheiro nem nada, fecha ele bonitinho. Ah, eu não tenho isso aqui. O que é isso aqui que você tá usando, essas coisas todinhas? Isso aqui, por exemplo, eu estou assando o meu bolo. Se por acaso você está assando o seu bolo, mas você já tem outros bolos para fazer e você não tem a sua forma para poder montar o seu bolo, eu vou fazer na própria mão. Às vezes você fazendo isso aqui, ele pode ficar tortinho. Para quando a gente vai fazer algum bolo que é de pasta americana, que é com ganache, ele é o melhor e ideal, fica mais retinho. Então tem algumas artimanhas para você poder fazer ele bem bonitinho, retinho. Posso usar a própria forma, montar o meu bolo lá dentro, colocando um plástico, ou se eu tiver algum acetato firme, ou como esse daqui, ó, esse aqui é da Sorrac, é um bem mais firme, eu esqueci o nome, é tipo uma polietileno, né, que tem uma plaquinha assim, mas aquela mais firminha, que tem tamanhos diferentes. É uma sugestão. Não tenham isso? Usa a sua própria forma, tá? A nossa forma tá lá no forno, então não tem como a gente usar, então a gente vai usar aqui, tá bom? Fiz aqui do tamanho certinho do meu bolo. E aí eu vou cortar. Lembra que caso você não tenha bailarina para você cortar direitinho, ou não tem aqueles cortadores de nivelado, então a gente vai fazer aquela técnica que eu já ensinei alguma vez aí que você deve ter assistido. Vamos pegar alguma forma, a gente vai colocar aqui para que ela vai ajudar a girar o nosso bolo, ok? Então eu vou tirar meu plástico. Se eu quero fazer um bolo de 10 centímetros, de 15 centímetros, tudo isso aqui também serve para fazer, tá? Vou tirar meu bolo, vou colocar aqui nessa minha forma e vou nivelar. Então, lembrando, o que eu vou fazer? Vou acertar o meu bolo. Então, todos os bolos que eu tiver, se eu fiz 3 massas e tá mais ou menos desse tamanho, eu vou usar a mesma forma, do mesmo tamanho, para poder posicionar meu braço e fazer esse corte. Então, eu vou pegar meu bolo, vou encostar. Eu quero deixar ele retinho, então eu vou tirar essa tampinha. Então eu venho aqui, ó, e vou fazer isso aqui, ó. Só girando. Então minha bailarina virou a minha forma, ó. Ok? E aqui eu tirei a tampinha. Beleza? Vou usar isso aqui também para poder fazer minha barra de contenção. Vocês vão ver depois o que é. Então eu vou fazer aqui em 2 etapas, se eu quiser. Posso fazer em 3, se eu quiser fazer menor, mas eu quero fazer em 2. Então eu venho aqui, ó, e vou cortar. Ó. Meu braço só vai dando para lá e para cá para cortar, mas não sai do lugar, ok? Feito isso, tenho 2 massas aqui do tamanho que eu quero, beleza? É isso aqui. Aí eu vou montar o meu bolo. Fiz isso em todas as massas direitinho. Eu sempre escolho pelo menos uma para ficar embaixo e depois em cima direitinho, tá bom? Feito isso que eu vou fazer. Se você tiver algum isoporzinho também, quiser colocar embaixo, ou mesmo um tabuleiro também, aquele mais fininho, do mesmo tamanho que eu quero, beleza, você pode fazer isso aqui também. Eu vou usar isso aqui porque ele vai me ajudar depois também a fazer o meu ganache de estrutura para o meu bolo, ok? Posso usar isso aqui, posso usar também um isoporzinho, mas eu já vou fazer isso aqui direto, tá? Venho e vou montar. Se eu fiz o meu bolo e tenho minha forma, pego minha forma, imagina isso aqui como se fosse a sua forma, tá? Se você não tiver, você pode fazer isso aqui também. Venho aqui e vou estruturar o meu bolo. Vou colocar o meu bolo lá dentro, tá? Venho, coloco ele lá bonitinho, encaixadinho. Ó, encaixadinho. Feito isso aqui, eu vou fazer agora uma barra de contenção. O que é barra de contenção? Tem alguns que usam a barra de contenção, um próprio ganache mais firme, que vai ser a estrutura dele. Ou então você pode colocar a própria massa. Eu gosto de fazer a própria massa, então a gente vai fazer isso com a própria massa. Então o que a gente vai fazer aqui, ó?
Lembra daquela tampinha que nós cortamos? Então, essa tampinha aqui eu vou usar como uma barra de contenção. O que que seria isso? Nas laterais do meu bolo, eu vou colocar uma barrinha de contenção. Alguns usam próprio ganache, que você vai colocar a blindagem, ou outros vão colocar um brigadeiro mais firme, uma cobertura mais fininha para colocar na sua lateral. Eu gosto de usar o próprio bolo. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, e vou cortar. Esse aqui vai ser menorzinho, então eu vou cortar pequenas fatiazinhas. Mais ou menos um dedo, que é esse dedo aqui que vai ser o tamanho do meu recheio no meu próprio bolo. Então, vem aqui, ó, vai ser a altura do meu bolo, do recheio e do meu bolo. Então, vem aqui, ó, e corto. E aí, eu vou usar isso aqui como barra de contenção, que seria isso. Vamos lá colocar para vocês verem. Vou colocar nas lateraisinhas, ó. Pego aqui, encaixo aqui do ladinho, ó, arrumo. E vou fazendo tipo uma paredinha. Encaixo. E vou encaixando. Se você gosta de colocar recheio mais firme em volta, pode fazer. Eu gosto de fazer assim. E aí, dependendo, né, fica surpresa, né? O pessoal não sabe nem que tem um recheio aqui, mas tem. Então, tá a minha primeira barra de contenção. E aí você pode usar qualquer calda que você tá acostumada. A gente furou a tampinha para ficar como se fosse um chuveirinho. E eu venho aqui e vou molhar meu bolo. Molhei o bolinho. E vamos colocar o recheio que eu quero. Como é pasta americana, o importante é que você não possa colocar nenhum tipo de fruta in natura, que aí também pode vazar, né, molhar, não vai dar certo. Recheios muito moles pode dar barriguinha, que é ideal a gente fazer um bolo bem certinho, né? Então, se você colocar muito recheio, também pode dar barriguinha. Mas o recheio mais firme, como um brigadeiro mais firme que nesse aqui, ó. Esse aqui, ó, tá firme, tá vendo, gente, ó? Não é para enrolar, mas ele relativamente tá firme. Ou então um ganache, como tem várias receitas que você sabe que não tem no canal. Um ganache normal. Posso colocar também alguns pedacinhos de chocolate nesse ganache para poder também dar uma crocância, tá? Então, eu vou fazer primeiro com o nosso brigadeiro. Então, eu venho aqui, ó. Ah, eu não tenho essa bisnaga, Nana. Pode colocar com uma colherzinha, mas, gente, com bisnaga fica muito mais fácil. Que às vezes, dependendo do brigadeiro que você coloca, ele vai grudando na colher. Então, a bisnaguinha fica mais fácil. Vem aqui, ó. E pronto. Bem recheado. Eu venho aqui, posso dar uma ajeitadinha se precisar. Mas ele tá bem comportadinho aqui dentro. Aí eu venho, minha próxima camada. Coloco o meu bolo. Encaixo direitinho. E faço de novo a minha barra de contenção. E assim sucessivamente. Aqui eu vou colocar mais uma para vocês verem. Mas a gente já fez um bolinho aqui do lado. Pra gente não perder tempo, né? Tempo é dinheiro, então a gente não pode perder tempo. E aqui vocês estão para aprender e lucrar também com isso, né, gente? Aliás, vocês estão gostando? Já deu like? Por favor? Aliás, você já segue o canal? Por favor? A gente quer ver vocês fazendo isso aqui, ó. E depois, quando fizer, nos marca que a gente quer saber. Ó, bonitinha a minha barra de contenção. E agora eu vou molhar novamente. Ó. Molhei meu bolo. E agora eu vou colocar o meu ganache. Aqui, ó, eu tô sem a bisnaga. Então, vocês vão ver a gente colocando o ganache sem a bisnaga. Ó. Venho e vou colocando. E vou colocando. Como a gente bateu essa ganache, ela tá relativamente molinha, mas depois ela vai dar uma endurecidinha. Se colocar na geladeira ainda também, ok? Feito isso, e assim você vai colocando as camadas que você deseja de fazer seu bolo. Com uma placa como essa aqui, eu consigo fazer maiores. Então é muito legal que você faz bem certinho e deixa ela prontinha. Ó. E aí, feito isso, a
a gente vai colocar na geladeira. Molha essa outra parte. Pega um plástico filme, que aliás, se vocês não viram essa dica, eu aprendi aqui. Plástico filme você coloca no freezer, gente, sério, e aí ele sai muito facilmente. Agora todos os meus estão no freezer. A pessoa que está aqui gravando para vocês, ela que me deu essa dica, gente. Estou levando para a vida. Ó, feito isso, vou colocar na geladeira, ok? E agora a gente vai falar sobre estrutura. Agora, como assim? Confeitaria com tanto apertescos aqui tudinho. Isso aqui para vocês terem uma noção em questão de estrutura. Independente desse bolo que a gente vai fazer duas formas diferentes. Opa, estrutura, é muito importante você também segurar isso aqui para não ter estrutura. Vamos lá, ó. Nosso bolo que nós vamos fazer, a gente vai fazer duas formas diferentes para você poder ver, tanto com isopor ou sem isopor com bolo verdadeiro, tá? Então eu não vou usar tanto essas estruturas centrais, mas vai que você queira usar tudo verdadeiro, é importante você saber sobre estrutura. Se você não quiser, quer usar de isopor, até de isopor também a gente tem umas dicas, ó, um pulo do gato bem legal para vocês poderem usar, ok? O que a gente tem aqui? Várias formas diferentes. Eu tenho alguns tabuleiros, tá? Esses tabuleiros mais fininhos aqui que tem pezinho. Esse pezinho vai me ajudar a colocar uma estrutura central, eu chamo de uma coluna vertebral pro meu bolo. E eu tenho outros aqui que eu não furei, vou mostrar pra vocês. Ele é mais gordinho, que eu acho mais interessante também, porque ele fica mais elegante dependendo do bolo. Quanto mais alto, mais gordinho, eu acho melhor, ok? Esses nossos aqui, eu já até furei esse daqui e esse aqui que vai ser nosso último, tá? Eu não furei esse aqui pra gente fazer juntos aqui. Por quê? Eu não sei outros tabuleiros, mas esse aqui, por exemplo, o tabuleiro Zavaré, ele tem uma etiqueta aqui atrás. A grande maioria já conhece, então sabe. Se você não sabe, tem uma coisa escondida aqui, gente. O centro certinho do seu tabuleiro. Se você não sabia, agora você sabe. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tá vendo? Vou abrir agora pra vocês verem, ó. Tá vendo esse buraquinho aqui? É bem piquititito aqui, ó. É exatamente o centro do seu tabuleiro. Se você acha que tem que fazer um cálculo milaborante para saber exatamente o centro para você poder colocar a sua coluna vertebral, né, ou que você vai segurar o seu bolo, não tem problema. Tira aqui atrás, você tem o centro certinho. Aqui, o que eu vou fazer aqui para vocês verem? A gente vai furar com uma furadeira, literalmente. Então, coloquei a furadeira aqui e vou furar. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso fazer furá-la com um menorzinho para furar aqui, e aí eu consigo ver o centro certinho, e depois com ele furar novamente com uma maior aqui de cima para baixo. Assim eu não estrago tanto a minha proteção de melanina que tem esse tabuleiro. E aí você vai colocar o bolo também com mais segurança. Apesar de qualquer forma, a gente dá uma limpadinha sempre, porque pode ter um pouquinho de foligem para não ter problema. Então aqui vocês estão vendo que eu tenho 3 tamanhos diferentes, e aqui é só um maior para poder colocar só um bolo sem necessariamente fazer essa estrutura. Nesse bolinho especial eu não vou fazer, porque vai ter bolo tanto de isopor quanto de verdade. Mas se eu quisesse fazer de verdade, como seria? Se for o seu caso, então vamos junto comigo aqui. Se eu vou fazer 3 andares aqui, tá? Vamos supor, tá? Eu vou precisar de um para realmente segurar o meu bolo. Depois o de cima, que vai ter o meu outro bolo. E depois o outro aqui. Então vai ser 1, 2, 3 bolos. Ah, eu quero fazer só 2? Então é a mesma lógica, tá? O que a gente vai fazer? Aqui a gente vai ver como se fosse o esqueleto do seu bolo. Fazer um raio-x do seu bolo sem ter a massa aqui, para você ver em questão de estrutura. Então eu vou furar aqui. Se é um bolo que eu vou fazer, ele é bem firme, tá comprido, vou levar para uma estrada, um lugar muito distante, eu aconselho a gente fazer o seu bolo, tanto ele com ganache, vai ser ganache ou sem ganache? Vai ter pasta americana ou não? Eu aconselho, ganache é vida e é segurança. Minha sugestão para um bolo que você vai levar para algum lugar que tenha buraco e tudo mais, faz a ganache. Vou colocar pasta americana em cima? Beleza, não vou, só vai ser o ganache? Tudo bem, mas o ganache vai firmar bem. Então o que eu vou fazer aqui? Se esse bolo vai viajar muito, eu vou ter essa estrutura central. Se ele não for viajar muito, eu vou colocar e vou montar no local, eu não preciso necessariamente fazer essa coluna aqui que eu vou estar mostrando para vocês. Então a gente vai fazer de uma outra forma. Mas enquanto isso, vamos fazer o nosso buraquinho? Então eu venho aqui, ó, eu vou literalmente fazer, ó, ligar. Ó.
E a gente vai aqui e vai fazer esse buraquinho, tá? Mostrando ele aqui. Ó, então furou o meu miolo, né, o meu centrinho. E aqui, ó, eu tenho que ver qual que é o tamanho da coluna que eu vou fazer. Como sim essa coluna? Aqui, se vocês viram, a gente cortou. E não é para esse tamanho aqui, por exemplo. Você tem também essas estruturas aqui que já estão prontinhas. Ela é de polietileno, você pode usar essa aqui e colocar. Ela é um pouquinho mais gordinha, mas você pode também reutilizar várias e várias vezes e você não precisa ficar colocando nenhum tipo de plástico, alguma coisa assim, porque ela é bem limpinha, lavou, tá ok. Já essa daqui que eu vou usar com vocês aqui para vocês verem, eu lavei ela aqui direitinho, tal. Eu já fiz outros bolos também com essa daqui, lavei. Para poder usar, eu posso tanto depois colocar canudinho nele, para proteger e colocar meu bolo, ou eu posso literalmente passar o filme plástico, ok? Eu vou usar esse daqui, então se eu fosse usar esse daqui, eu deixaria maiorzinho o meu miolinho, tá? O meu centro. O que eu vou usar aqui, ó? Vamos lá, a gente vai colocar aqui. E ela vai passar aqui, ó, tá vendo? Tem os meus pezinhos, isso vai me ajudar. Passei. E eu vou colocar... Eu esqueci o nome disso daqui. Rosca? Roela? Essa é a porca. É a porca. Erramos tudo. É a porca, tá? Tá aqui. Firmou. Beleza? Então eu venho aqui, ó. E vamos imaginar que nós vamos colocar um bolo aqui, tá? Porque eu quero ver que você só vai ver tipo o esqueleto. Vou colocar um bolo aqui. Coloquei meu bolo, tá? Protegi ele ou coloquei ele aqui. O meu bolo, vamos supor que ele tá nessa altura aqui. Então o que eu vou fazer? Eu venho com outra porquinha. E eu vou até o bolo, ó. Vamos supor que o meu bolo tá nessa altura aqui, ó, tá? Venho aqui. Vou colocar isso daqui, ó, que vai me ajudar, que vai vir o outro bolo aqui. Venho. Vamos supor que é o outro bolo que eu tô colocando. Ó. Firmou, ok? Eu tenho um bolo aqui embaixo e eu tenho um bolo aqui em cima também. Ah, eu tenho um outro bolo. Venho. Meu bolo é desse tamanho aqui, parou aqui. E venho colocar o próximo bolo, ok? Isso aqui é uma estrutura de um bolo que você vai levar para um lugar que você precisa, não vai cair para lá e para cá, porque essa estrutura ajudou. Mas, se eu fizer só isso aqui, meu bolo pode afundar. Por quê? Ele tem peso. Então, o que eu vou usar? Algumas outras ferramentas. Por exemplo, eu tenho esses canudos aqui de estrutura para bolo, que eu posso usar. E eu coloco 4, no mínimo, aqui embaixo. Então, eu corto exatamente no tamanho certo e vou colocando. Ou eu venho e coloco esse aqui. Esse aqui, sabe aqueles balões? Pega balão, né, que se não me engano, tem um bem fino e tem esse bem grosso. Esse aqui é muito legal também, tá? Você pode colocar aqui. Eu vou cortar alguns para vocês terem uma noção. Vamos supor, meu bolo é desse tamanho aqui, ó. Vou cortar ele aqui. Vamos supor, eu venho, corto o meu bolo e vou fincar no meu bolo, tá? Finquei no meu bolo e coloquei ele lá. Tá muito grande. Vou cortar um pouquinho mais. Opa, matei alguém. Ó. Deixa eu só abaixar mais um pouquinho. Vamos imaginar que o bolo tá aqui, tá? Vai ficar mais fácil. Quando a gente pegar o nosso bolo para ganachear, eu vou mostrar a ideia para vocês assim, ela realmente na prática. Opa, subiu mais um pouquinho. Ó, depois que a gente cortou, colocou, aí isso aqui é uma ideia para você ver como se fosse o seu bolo aqui dentro
e aí você teria algumas estecas. O ideal é de 4 para cima, tá? 3, às vezes nem sempre vai ficar tão firminho. Então 4, se for um bolo muito grande, pode ser 6. Então você vai colocando as estequinhas. Coloca uma aqui, depois coloca aqui. Então imagina que o seu bolo tá aqui dentro e aí dentro do seu bolo tá as estequinhas. Se você vai levar um bolo para um lugar cheio de bagunça, de barulho, de buraco e tudo mais, aqui você vai ter mais firmeza para poder levar o seu bolo. Ah, mas eu vou montar o meu bolo lá no local. Ok, você fez bonitinho, como a gente vai mostrar daqui a pouquinho como que faz o bolo. E aí eu vou colocar numa estrutura. O ideal, pega uma estrutura que seja firme. Se você for colocar um isopor, vai levar, pode quebrar e aí vai rachar. Muitas vezes o bolo tá rachando por causa da estrutura que não tá muito bem feita. Então, algum local, um tabuleiro firme, vai ser melhor para você. Então, por exemplo, aqui, o que eu posso fazer? É um tabuleiro. Eu vou levar o meu bolo e ele vai ser só de um andar. Ou então eu vou montar lá 2 andares. Fiz a estrutura, não necessariamente coloquei o meu centro, porque eu vou colocar lá no outro lugar, não tem problema. Eu vou colocar essa estrutura e aí aqui eu preciso também firmar, para não ter nenhum perigo, né? Vai que a pessoa vai cortar alguma coisa assim, ou eu mesmo vou levar. Então eu posso colocar tanto glucose, ou mesmo o seu próprio recheio, dependendo, por exemplo, um brigadeiro, eu posso colocar no centro e colocar e fixar o meu bolo. E essa glucose também é legal tanto para o bolo, mas também para isopor. Se eu vou fazer então uma maquete, ou então metade do meu bolo é com isopor ou realmente verdadeiro, a glucose é um aliado extremamente poderosíssimo, porque o seu isopor não vai escorregar e ele fica tão firme no seu tabuleiro que às vezes até é difícil você tirar e aí fica até o isopor aqui. Então você vai levar com segurança. Então isso aqui é uma das ideias. Então agora a gente vai realmente pegar o nosso bolo e vai montar e vai colocar também a nossa cobertura de pasta americana. Vamos lá. Bem, agora nós vamos fazer a nossa estrutura do nosso bolo que já foi para a geladeira, guardou, né? A gente fez aquelas montagens. O ideal, deixa pelo menos 8 horas na geladeira para poder firmar o seu bolo bonitinho, você tirar e tá com estrutura, ok? Então a gente tinha colocado um lá. Tá aqui bonitinho e tem um isopor também. A gente vai fazer com um isopor e um verdadeiro. Vão ser etapas um pouquinho diferentes para você poder fazer também aí, se você quiser fazer no isopor ou no verdadeiro. Ou metade de isopor, metade de verdadeiro, beleza, dá tudo certo também. O que nós vamos fazer aqui? Então meu bolo já tá aqui, ó, estruturadinho, bonitinho. Eu vou usar, aqui eu vou tirar para vocês verem, ó. Tá aqui, ó, bonitão. Quantas horas na geladeira? 8 horas. 8 horas na geladeira, no mínimo, né, gente, ó. Tá ele aqui. Tá vendo as camadinhas que a gente fez de contenção? Que é o mesmo bolo, mas foi a barra de contenção. Aqui tem o recheio. Você poderia fazer maior também, se você quiser fazer, ok? Aqui, o que eu vou fazer? Vou pegar... Eu tenho esses niveladores que me ajudam bastante. Isso aqui, ele é um dedinho, né? É 1 centímetro maior do que o meu bolo. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse meu amigo aqui, que eu esqueci de deixar no freezer. Depois dessa técnica, gente, nunca mais. Sempre no freezer. Pronto, ó. Vou pegar e vou passar isso aqui. Por quê? Vai me ajudar, que eu vou colocar o ganache. Então, eu quero que ele saia. Então, ó, vou passar aqui, ó. Passei o ganache. Vou passar o ganache, na realidade. Então, eu vou aqui, ó. Essa parte retinha vai ser onde eu vou colocar o meu ganache, ok? E aí, eu vou virar aqui, beleza? Tá. Então, ó, coloquei, né, o filme plástico. Tá com bolha? Não é bom ter bolha, gente. Vamos tirar um pouquinho essa bolha aqui. Ok. Eu vou colocar meu ganache em contato com o meu bolo para ficar retinho, para não ter que ficar passando. Eu venho e coloco aqui. Aqui do meu outro lado, esse aqui, eu vou colocar ele para ficar grudadinho na minha base. Vamos supor que eu tenho um isoporzinho, ou então um cake board, alguma coisa assim menorzinha, eu posso usar isso aqui também. O que eu vou usar aqui, ó? Vou firmar ele. Aqui, eu vou colocar ele para trás, porque lá embaixo ele tá mais retinho, tá? Vou colocar alguma coisa para poder grudar no meu bolo, vamos supor assim. Aqui, é óbvio, você não vai entregar pro seu cliente isso daqui, tá?
Isso aqui é como se fosse um isoporzinho, ou então um cakeboard, alguma coisa assim, para você poder montar e fazer isso direitinho. Então eu venho aqui, ó, para grudar. Isso, perfeito. Ó, gente, ótimo. Você vai colocar o isopor. Vamos tirar isso aqui, ó. O povo tá preparadíssimo aqui, eu que não tava. Gente, tira, não tem problema, pode acontecer com você também. Então a gente vai cortar isso aqui direitinho, exatamente no tamanho. Ó. Vou cortar um pouquinho menor, para poder encaixar ali direitinho, aí eu consigo aproveitar isso aqui e não entregar pro cliente isso daqui, né? Pronto. Ó, então, vou até limpar isso aqui, pronto. Coloco, pode ser glucose, ou pode ser o próprio recheio, alguma coisa assim, tá? Venho, encosto aqui, vou centralizar, para ficar bonitinho. E virei, ok? Meu bolo tá praticamente assim, ó, já tá meio que retinho, porque já me ajudou bastante, porque eu deixei ele viradinho, tá? Deixei aqui, tá vendo que tem esses espacinhos aqui, ó, um pouquinho maior aqui, ó. Isso aqui tá maior do que o meu bolo. É o ideal, porque eu posso colocar o meu ganache aqui, então vai ficar retinho, ok? E agora, pra gente poder fazer o nosso ganache, eu vou preparar o ganache. O que é o ganache aqui? Vou usar cobertura fracionada, meio amargo. Posso usar branco? Posso. No caso, eu vou fazer com preto aqui, tá? Eu acho ele com também mais estrutura. Aqui eu tenho 500 gramas. O que é o ideal? 5 para 1. Ah, ela usou 500, vou usar 500. Não, você pode usar mais, dependendo do que você precisa. Mas sempre pensa, 5 para 1. O que é? 5 partes de chocolate para 1 de creme de leite. Então, se aqui tem, ou então pode ser qualquer líquido também, tá? Tem gente que usa com água, tem usa com suco, dá saborizante, pode fazer isso também. Então, 500 gramas de chocolate para 100 de creme de leite. E a gente vai fazer essa mistura e o ganache vai ficar mais firme. Não vai ser aquele ganache assim de recheio cremoso. Esse aqui é para dar estrutura, ok? Então, a gente vai derreter o nosso chocolate, pode ser em banho-maria ou micro-ondas. Bem, aqui tem o nosso chocolate derretido, 500 gramas. E agora eu vou colocar o nosso creme de leite, 100 gramas. E aí é misturar. Como ele é fracionado, ele começa a dar uma endurecidinha. Isso é normal. O ideal, o seu creme de leite, não deixa ele gelado, senão dá um choque térmico e aí fica tudo granuladinho. Ó, vai ficar um ganache mais grossinho e ele, quando secar, ele fica firme. Ó, o ideal é que ele fique brilhoso assim, ó. O ganache foi derretido direitinho, não queimou, tá na temperatura direitinho, bonitinho, então ele fica bem legal assim, ó, esse brilho aqui, ok? Se caso você colocou, falou, nossa, eu acho que não tá legal, você pode pegar um mix também, mexer para pegar bem direitinho, deixar ele lisinho, mas aqui ele tá legal. O que a gente vai fazer então? Lembra que a gente colocou plástico nessa guia, que é a mesma guia do meu bolo, ó. É o mesmo tamanho, tá? Do meu bolo, que tá aqui direitinho, ó. Vou arrumar direitinho pra ficar certinho todos os lados. Ele é o mesmo tamanho dessa guia de baixo. Eu vou colocar ela aqui. Só que, o que eu vou fazer? Pra ficar certinho, eu vou aproveitar e colocar já ganache aqui, pra que ele fique certinho, não fique com bolha. Então, eu venho aqui, ó, e passo aqui em volta. E aí eu tenho certeza que vai ficar niveladinho. Coloquei aqui. Tá bonitinho. Só
Sua dica de milhões. É, dica de milhões. Cadê o like? Cadê o compartilhamento? Merecemos? Merecemos. Pode também falar isso aí. Ó, virei aqui, ó. Eu venho e venho pra cá, ó. Ok? A probabilidade de ter alguma coisa de bolinha, qual é bem menor. Mas de qualquer forma a gente vai dar uma olhadinha. Coloquei aqui. E aí eu vou ajeitar ele. Ajeitei, tá certinho. É como se fosse uma régua, tá? Então pega uma régua, qualquer coisa, pra ficar bem certinho, ó. Pra ficar certinho. Ó, tá certinho? Beleza, tá. E se você ainda for daquelas assim, nossa, quero tudo direitinho, você pode colocar um nivelador aqui, ó, e ver se tá certinho também, ok? Ajeitou? Agora, vamos colocar o nosso ganache no nosso bolo todo. O legal, por exemplo, isso aqui, gente, é tão simples, mas é tão legal. É um plástico, tá? Facilita, porque eu pego e vou fazendo esse movimento. Eu pego o ganache aqui e vou jogando no meu bolo. Então, eu acho muito legal esse plastiquinho aqui. Se você não tem esse tipo de plástico, você pode pegar um acetato, ou então capinha, né? A capinha não, a tampinha de uma margarina, por exemplo, você corta, e aí ele vai ter esse movimento aqui, ó. Então, tanto para bolo assim, retinho, ou bolos esculpidos, tal, você tem como pegar uma concha. Bem legal isso aqui. Então, eu venho, vou ajeitar aqui, ó, mais pertinho, e vou colocar, ó. Vem aqui, ó, encaixe e olha que maravilha, gente. Eu consigo encaixar no meu bolo direitinho, ó. Tá vendo? Depois eu nivelo direitinho, tal. Mas assim, qualquer migalha que tiver, eu tô passando aqui, ó, e a migalha não fica saindo, ó. Tá vendo? E aí eu posso nivelar direitinho aqui embaixo e aqui em cima, levando ele bonitinho, ó. Venho, coloco. Olha que legal, gente. Vai passando aqui, ó. Passo a primeira camadinha. Essa primeira camadinha, pelo menos, você inibe qualquer tipo de migalhazinha, né? Vai passando aqui, ó, migalha. Se caso você colocou, nossa, já tá aqui, eu tô já colocando, já tá secando. Preciso colocar isso aqui mais rápido. Você pode fazer um pouco e depois que você nivelar com uma espátula, que nem essa aqui que eu tô mostrando aqui pra vocês aqui, ó. Vou fazer aqui e eu faço aqui, ó, esse movimento aqui, ó. Faço isso e vou arrumando. Então, eu tirei e tem vários pontos ainda que eu tenho que colocar. Venho, tiro aqui, ó, o excesso. Misturo aqui. Aqui eu tô usando 500, mas para um bolo de 15 centímetros. Se você sentir a necessidade de colocar mais, você coloca. Ó, arrumei aqui, coloquei meu bolo, venho e de novo. A gente vai arrumando ele, ó. Mas não tá saindo nenhuma migalha, porque ele já tá aqui numa boa. Ó, eu vou fazer aqui, ó, e vou puxar. Tá começando a ficar retinho, ó. Mas tem cantinho ainda. Então eu venho e vou colocar. Não tenho aquilo lá, posso colocar com uma espátula? Pode, uma espátula de degrau. Vem aqui, ó, e arrumo. Vocês viram que eu coloco aqui mesmo bastante? Venho. E se caso eu fiz esse movimento aqui, tá começando a secar, né? Tá ficando muito durinho, eu posso colocar um soprador térmico. Ah, eu não tenho soprador térmico. Tudo bem, você pode esquentar numa vasilha grande o suficiente para que a sua espátula fique quente. E aí você passa aqui, aí ele vai esquentando e vai deixando derreter o que tá grosso. Então dá para você colocar também de formas diferentes. Não tem desculpa de você não fazer. Não tem outras ferramentas? Ah, uma tampinha de uma margarina você tem, dá para você fazer. Uma faquinha também dá para você pegar e fazer.
Ganache deixa muito mais seguro o seu bolo. E se você não tiver, por exemplo, isso daqui que eu tô usando, você pode até fazer com um tabuleiro. Pega um tabuleiro e faz o seu bolo um pouquinho menorzinho para você passar com o tabuleiro e aí fica direitinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Olha que coisa mais linda. Ah, gente, tem coraçõezinhos? Ó, nós usamos aqui, não deu nem todo o chocolate aqui, foram 500 gramas para um bolo de 15 de diâmetro e de altura tá beirando os 12 aqui, mais ou menos. Então aqui, ó. Aí, o que eu vou fazer com isso aqui, ó? Ele tá retinho. Ah, eu quero fazer ele bem bonitinho. Venho e tento dar a volta todinha aqui, ó, sem parar, ó. Ok? E aí eu tento raspar o máximo aqui e aqui. Então, ele tá nivelado. Isso me ajuda. Ai, eu não sei como fazer, como o pessoal faz. Gente, essas técnicas aqui é para você fazer com mais tranquilidade. Eu raspei. Eu tenho algo reto, consigo colocar ele retinho e duas barreiras, né? Bem, um pouquinho maior do que o seu bolo. Passando aqui, não tem como dar errado. Você faz isso aqui direitinho. Ai, eu vejo todo mundo na internet fazendo com a mão, bonitinho, lindo, maravilhoso. Você não precisa fazer daquele jeito. Faz de um jeito mais prático e rápido, beleza? E o que a gente vai fazer? Levar para a geladeira. Enquanto ele tá na geladeira, eu vou mostrar para vocês o isopor, que é um pouquinho diferente do que a gente fez aqui, ok? Bem, agora a gente vai colocar mais ainda a mão na massa. Isso aqui é pasta americana. O nosso bolo verdadeiro tá ainda lá na geladeira. Esse aqui é um isopor, então vou mostrar para vocês as duas formas de a gente poder cobrir o nosso bolo, tanto de isopor quanto verdadeiro. Aqui tem uma belezura aqui que nos ajuda muito. Não sei se vocês já viram muita gente passando aqui para poder abrir, mas muitos usam também para sovar a sua massa. A pasta americana, quando você compra e tira, ela fica durona ainda, então tem que sovar a sua massa. O contato com a sua mão, que é mais quente, vai te ajudar também a essa pasta sovar mais rápido. Mas, dependendo do lugar que você esteja, se estiver muito frio, a sua pasta vai estar mais dura ainda. Então, a minha dica também é você pegar a sua pasta americana, colocar 5 segundinhos no micro-ondas, só para dar um choquezinho assim, vai te ajudar na hora de você sovar a sua massa. Porque a gente pode fazer academia? Pode, mas não precisa ficar tão desesperado querendo sovar a sua massa. Esse aqui eu coloquei, tem aproximadamente 1,5 kg, 1,5 kg mais ou menos de massa aqui. Mas isso vai depender muito da sua mão e de você colocar também, para você poder colocar a sua cobertura no seu bolo, tá? Então, aqui eu tenho bastante. Esse aqui é um isopor de 10 centímetros, ele é bem pequenininho. E aí, muita gente fala assim que é mais difícil, né? Você colocar o isopor pequeno, porque ele é muito leve, cai pra lá e pra cá. Mas eu vou mostrar uma forma diferente para você fazer, que é mais simples, tá? A gente vai fazer uma forma de envelopamento. Não é daquela forma de a gente abrir e cobrir o nosso bolo. A gente vai envelopar. Tanto no bolo verdadeiro quanto no isopor. E no isopor facilita muito, porque o isopor é muito leve. Você fazendo assim, fica mais fácil, ok? Aqui eu tenho esse cilindro. Esse cilindro é elétrico. Deixa eu abrir para vocês aqui um pouquinho mais. Ó, é um cilindro elétrico. Você não tendo o cilindro, não tem problema. Você pode abrir convencionalmente. Mas isso aqui é para você pensar assim, puxa, isso é uma boa eu ter para fazer um monte de coisa. Você pode fazer um monte de coisa com esse cilindro aqui também. Além de você abrir a sua massa para você cobrir o seu bolo, tá bom? Quando você vê assim, nossa, tem gente que pega tanta encomenda, quando consegue fazer tanta coisa assim, gente, essas coisinhas nos ajudam. Vocês viram que várias coisinhas que eu tô mostrando aqui facilitam o nosso processo de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho pra gente abrir. E o que eu fiz no meu isopor aqui? Eu coloquei gordura vegetal, tá? No meu isopor, tem várias pessoas que fazem de outras formas também, tá? Pode colocar filme plástico, depois você colocar, não tem problema. Mas eu gosto da ideia de gordura vegetal por alguns motivos, tá? Quando eu coloco a gordura vegetal, eu passo a minha pasta americana, ela relativamente gruda, tá? Ela não fica saindo. Coloca bastante gordura, tá? Deixa ele bem gordurado mesmo. Ele vai grudar. Mas eu quero fazer tipo um portfólio. Como já falei algumas vezes de portfólio, eu posso fazer um modelo,
tiro foto, faço, coloco, tal, faço todos os desenhos. Depois para tirar a minha pasta americana, eu tiro muito mais facilmente, porque ele desgruda. Ele gruda bem, mas ao mesmo tempo, quando eu puxo, ele sai. E aí, como tem gordura lá, eu consigo reaproveitar essa minha pasta para poder fazer outros portfólios. Quando a gente está pensando no isopor, ninguém vai comer, né? Então você pode reaproveitar sem problema algum. Já fiz isso várias vezes, principalmente no começo, para poder o pessoal ver, nossa, olha que legal que ela faz aquele bolo, olha outro tipo de bolo que ela faz. Eu não ia gastar um monte de pasta americana, só o portfólio. Então eu usei para o mais claro primeiro, depois tirei, fiz uma outra pintura, tirei de novo, estava mais escuro, fiz outra, até ficar um bolo literalmente preto. Mas fiz um monte de portfólio, então pega essa dica também para você poder fazer e mostrar para o público o que você faz, ok? Peguei aqui minha pastinha, tem bastante gordura vegetal, e agora eu vou passar no meu cilindro. Esse cilindro, ele tem, ele é antiaderente, muito obrigada, isso aí. Às vezes a memória tá louca ali. Mas vamos lá, vamos ligar aqui para vocês. Ó, nem abri aqui, já tô colocando. Olha como ele abre. Se você não tem espaço suficiente no seu ateliê, na sua casa, na sua cozinha, isso aqui te ajuda bastante. Ele abre exatamente no tamanho que eu quero. Faço isso aqui, então tenho menos trabalho. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou literalmente, ó, fazer só a bandinha dela aqui, ó, de cima, ó. Coloquei aqui. Fiz isso. Agora eu vou colocar meu amido. No amido, a gente pode fazer uma coisa também, se você não sabe. A gente vai fazer uma trouxinha aqui, ó, pra facilitar, ó. Vamos pegar Perfex. Cortar um pedacinho aqui, ó, dele. Vou colocar amido. Vou colocar amido aqui, ó. Pode colocar mais se você quiser. E aí eu vou fechar. E aí eu tenho uma trouxinha para poder colocar amido, se caso eu precisar. Vamos imaginar que a gente tá fazendo um bolo bem grandão, tá? E aí, tanto um bolo verdadeiro quanto um bolo de isopor, eu gosto de fazer nessa técnica. O bolo verdadeiro, eu não coloco gordura, coloco água, por causa do ganache. Agora, o isopor eu faço isso, mas para ficar certinho, o que eu gosto de fazer? Coloco meu amido, ó, bato aqui a trouxinha, ele vai ficar com um pouquinho de amido aqui, ó, tá? Para não grudar. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um tabuleiro, qualquer, tá? Vou colocar aqui em cima, e aí eu vou virar. Virei, tá? Posso cortar com estilete, posso cortar com qualquer outra coisa que posso. Eu vou cortar só essas beiradinhas aqui, ó. Ó. Tirei o excesso. Agora, eu vou cobrir esse meu isopor. Qual que é o tamanho que eu tenho que fazer? Se você tiver uma treninha, alguma coisa assim, para passar aqui, é o ideal. Acho que até tem uma aqui, tava me esperando. Eu tenho uma que eu uso só para confeitaria, esse aqui eu vou usar aqui se vocês quiserem. Se você tiver uma fita métrica, fica até mais fácil, tá? Aqui como eu vou colocar só para vocês terem uma noção aqui, ó. Mais ou menos aqui. Fita métrica, tá? Vocês podem usar. Ele deu exatamente o tamanho aqui, ó. Então, fita métrica é melhor, porque você vai medir a sua circunferência e aí não vai acontecer de você abrir menos ou abrir mais. Então, abriu direitinho, bonitinho. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou cortar. Se você tiver um cortador de pizza, o que você pode fazer? Se você tiver um cortador de pizza, corta, ou então faz alguma coisa para você nivelar aqui, ó. Vou cortar assim, ó, só para dar uma niveladinha. Ok? Cortou. E aí, eu vou pegar ou esse rolinho, ou pode ser esse até, ó, que é mais gordinho, ó. Vou até tirar aqui, pra vocês verem. É mais gordinho. Que é até mais fácil, que não vai machucar a minha massa. Ó. Venho aqui. Enrolo ela aqui, ó.
Feito isso, eu vou deitar. Ela caiu, tá retinha. E eu venho aqui, ó, e vou abrir a minha massa aqui, ó. Coloca, ó, fazendo. Como que seria isso? Então envelopei. O meu isopor, como ele é muito leve, quando eu coloco daquela forma convencional, ele fica pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá. Assim, não. Tá incrível, não tá, gente? Se desse pra fazer mais coraçõezinhos, não era possível, não era? Ó, fiz isso. E aí lembra que a gente tem a partezinha de baixo? Eu colocando aqui, ó, eu arrumando, eu tô grudando a parte de cima. E aqui, ó, essa sobra, eu posso vir aqui, ó, com uma tesoura. Ó, com uma tesourinha. Arrumo aqui também. Que isopor é muito levezinho, gente. Dá uma dor de cabeça para fazer quando a gente não faz de um jeitinho. Então, assim fica mais fácil. Como eu coloquei gordura vegetal embaixo, não é para ficar grudando. Então, eu venho com o alisador, né? Venho aqui, ó. E aí, eu vou jogando para baixo, ó. Arrumo e vou jogando para baixo, ó. Ó. Arrumo aqui direitinho. Ó. Se não tivesse ferro de passar, faz como? Aí a gente pode fazer isso aqui, ó. Pega. Ó. Coloca um pouquinho de amido para não grudar. A gente vem aqui, ó. E vamos que vamos, ó. Passando aqui, ó. Vai alisando ele, vai virando para lá e para cá, para lá e para cá. Como ele tem a gordura vegetal embaixo, é para ele grudar, ó. E a gente vai nivelando ele aqui, ó. Que bonitinho, gente. E fica mais prático. Aí, aqui, ó, eu posso colocar para dentro, qualquer coisa, ou literalmente eu posso cortar os meus restinhos, né? Se eu coloco aqui para dentro, pelo menos ele fica com um acabamento bem bonitinho embaixo, né? Fica bem bonitinho. Aí aqui, se você tiver algo como esse aqui, por exemplo, esse aqui tem um corte que se você for fazer, dependendo, você pode cortar e ficar ruim. Você pode vir aqui, ó, fazer esse corte aqui, ó, fazendo isso, ó. Ou eu pego um cortador de pizza, ou eu pego um estilete, passo em volta e venho aqui, ó. Vou tirando o excesso. Aí vocês entenderam que eu coloquei esse nosso... isso aqui me ajuda porque eu fico pra lá e pra cá. Ah, eu não tenho bailarina, pode usar isso aqui também. E o melhor é porque esse aqui eu consigo virar pra lá e pra cá do que a bailarina em si. Aí eu venho aqui, ó. Venho pra baixo, né? Ou faço assim, ó. E lembra aquelas quinas perfeitas? Eu já tô fazendo ele virado. Ó. Isso aqui eu faço tanto no bolo verdadeiro quanto o de isopor. Ó. E aí vamos supor que é de verdade, né? Você pega um outro. Se for de verdade, né? Você pega ele aqui, vira e faz isso aqui e voa lá. Olha como ele tá retinho. Ah, ele não tá tão retinho ainda. Eu quero dar uma arrumadinha. Não tem problema. A gente vem aqui, ó. Isso aqui é isopor, tá? Venho aqui, dou um cortezinho rapidão aqui, ó, só para ele poder fazer esse movimentinho aqui, ó. Eu venho e acerto ele, ó. E aí eu tenho ele mais niveladinho. Fácil, né, gente? É possível fazer. Mesmo com essas gambiarras nossas aqui. Não tenho? Consigo passar com isso aqui. Tenho? Venho, passo bonitinho. Ah, eu quero arrumar isso aqui bonitinho que eu acho que não tá legal. Coloca alguma coisa reta. Se eu colocar os dedos, começa a ficar cheio de dedo. Então, eu venho aqui, ó, arrumo e dou uma ajeitadinha. E isso a gente vai fazer no outro bolo também que tá lá. Fica mais prático, ó. Beleza? Agora vem o like. Hã? Like, gente. Mas já teve, com certeza. Na verdade que você já fez isso, escreva aí que você já fez, óbvio. Óbvio que você já fez isso.
Dependendo da pasta que você usar, fica mais fácil também, tá? Quanto ela mais molinha, né? Mais maleável, mais fácil de você fazer. Beleza, gente? Olha que bonitinho. Agora você vai fazer aí de isopor com mais facilidade. Agora vamos fazer nosso bolo de verdade. Bem, agora a gente pegou o nosso bolo verdadeiro. Vamos ver se deu certo, gente. Será que deu certo? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai tirar aqui, ó. Eu vou puxar. Ó. Tá vendo que tá já saindo, meus amores? Ó. Ó. Fazendo aqui, ó. Será que deu certo? Será? Será? Quem acredita que deu certo ou que deu errado? Olha, ó, que coisa mais... Não. Isso aqui tá um espetáculo. Praticamente um espelho. Ó, mas isso aconteceu porque eu coloquei um plástico, tá? Se eu não colocasse um plástico. E se minha ganache também não estivesse certinha, não ia dar certo. E confesso, eu achei que teria alguma coisinha que ia precisar melhorar. Mas, gente, me surpreendeu. Deu certo. Beleza? Então tá. Aqui, ó. Aqui eu coloquei um isopor. Ou então você pode colocar realmente um tabuleiro e já colocar esse tabuleiro para você poder colocar no seu bolo, ok? Aqui eu não vou tirar isso aqui, que eu vou deixar já isso aqui, porque eu já vou... Como se fosse o nosso tabuleiro, tá? Mas se não tiver, não esqueçam de tirar isso aqui, que você não pode mandar para o seu cliente que depois já era. Muito difícil de devolver isso aqui, tá? Então vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tirar... Ó. Ó. Olha que legal, ó. Nosso bolo. Então, a gente consegue colocar a mão aqui, gente. Então, ele tá super blindado. Então, isso significa que esse bolo, ele tá seguro. Posso levar para qualquer um lugar assim? Imagina, você vai levar para um sítio e fica batendo para o bolo destruir? Não vai destruir. Jamais vai destruir. Interessante. Se caso eu estivesse fazendo um bolo, a gente vai usar um bolo de isopor e esse bolo de verdade. Mas se eu colocasse bolos de verdade aqui em cima, eu colocaria... Lembra aquelas estecas que eu mostrei pra vocês? Que é essa daqui, ó, dessa estequinha? Eu colocaria estecas aqui, ok? Aonde eu colocaria? Se o meu bolo, ele é pequenininho, eu poderia só simplesmente fazer a marcação e colocaria 1, 2, 3, 4 estecas. Mas imagina que um bolo maior fica mais interessante, a gente não faria tão pequenininho. Mas colocaria 4 estecas dentro, nivelaria... E ele ficaria retinho aqui. Aí eu poderia colocar outro bolo. Se eu vou montar em outro lugar, porque senão ele pode afundar. Aí eu vou levar ele todo preparado. Então eu poderia colocar aquela minha coluna, minha coluna vertebral, né? Que eu falo que não esquece, minha coluninha. E aí eu poderia levar e o meu bolo não ia cair. Gente, isso aqui é vida. Você vai poder fazer o seu bolo aí seguro. Se você ficava com medo, que é a parte que a gente tem mais medo de entregar o bolo, não vai ter, ok? Eu só vou limpar isso aqui. Só limpar essa partezinha aqui. Agora a gente vai colocar o nossa pasta americana nesse bolo aqui. Então, é a mesma coisa. Vou abrir minha pasta. Eu vou... Se caso você sentir insegurança, eu vou fazer isso aqui... O meu ganache, eu acho que ele tá mole demais, ou eu coloco a mão, ele começa a derreter. Você pode fazer o seguinte, você pode abrir uma pasta bem, bem fininha e cobrir, daquele jeito como a gente fez lá, bem fininha, e depois cobrir uma outra mais grossa. Se você sentir assim, nossa, tá sujando demais, pode fazer isso. Ou você pode também fazer o ganache branco, que é a probabilidade de sujar menor, ok? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou abrir a minha pasta, daquele jeitinho lá, sova, só que antes eu preciso que ela grude. Ó, a minha pasta não vai grudar. Vou colocar gordura? Jamais, não faça isso. Aquela gosto de gordura, não. A gente faz gordura no isopor. Aqui eu vou colocar água, tá? Então tem um pouquinho de água aqui, ó. Ó, venho. Se caso você colocou o seu bolo no freezer, eu fiz 2 dias antes, alguma coisa assim, vou colocar no freezer. Aí você pode tirar ele do freezer, ele vai suar naturalmente. Aí você nem precisa colocar água, tá? Então vai suar, e aí ele suando, esse suor do bolo, você já pode, ele vai grudar a sua pasta americana, ok? Ó, passei a aguinha. Então isso aqui vai ser a minha colinha. A água não vai ficar aquele gosto de manteiga e tal, então ele vai ficar gostosinho, ok?
Então, gordura vegetal, isopor, água no ganache. Vamos agora abrir nossa pasta. Tenho 2 tabuleiros aqui, ou você pode usar outra coisa também, mas que você possa virar. Ai, mas o meu não é tão... O meu bolo é muito grande. O que eu vou fazer? Eu vou ficar virando? Não. Você pode, em vez de virar, você pode simplesmente arrumar aqui. Vou mostrar as 2 possibilidades que vocês podem fazer aqui também, tá? Mas o virar, hoje em dia, depois do que aconteceu com a gente, com o mundo inteiro, os bolos, principalmente de casamento e tal, estão menores. Então, a probabilidade de ser uma coisa muito gigantesca é menos, tá? Então, sovei minha pasta e agora vamos abrir. Ó, abri minha pasta e eu vou colocar aqui em cima. Aí lembra que a gente vai fazer então bastante para não grudar, porque eu vou virar. Se eu não virasse, não precisaria, mas como eu vou virar, então eu venho, vou colocar meu tabuleiro aqui, ó, em cima, trago ele para cá e vou virar. Vou mostrar para vocês que dá para fazer assim, como eu faço no meu de isopor, para você realmente ver que é possível fazer, tá? Sujou com chocolate, dá uma limpadinha, porque é muito fácil de sujar pasta branca. Ó. Vou cortar o excesso, não tem necessidade. Pode passar uma tesourinha, uma faquinha, ou então de pizza em volta. Agora, olha que legal, não tem muito espaço, então eu vou abrir aqui novamente. E aí, eu vou abrir uma massa maior. Ó, sovei e vou abrir a minha pasta. Eu posso fazer uma pasta maior, mais grossa. Posso abrir aqui um pouquinho mais grosso se você sentir mais necessidade. E agora eu vou passar a minha pasta. Então, para você ter um espaço assim para você abrir é mais difícil. Então, quando você tem ele, ajuda bastante. Agora, uma coisa diferente a gente vai fazer aqui no outro que eu não fiz. Porque era pequenininho, então tava dando certo. Aqui eu vou colocar amido, porque eu não quero que ao dobrar ela cole, tá? Então, eu vou colocar um pouquinho de amido. Então, ela não vai grudar. Vou cortar a beiradinha. E agora a gente vai dobrar. Vir pra cá. Essa beiradinha aqui eu vou cortar de novo. E vou fazer da mesma forma que a gente fez aqui lá. Vai descer. E eu venho, vou encostar e vou virar. E eu não me preocupo em ter muito em cima nem embaixo, não tem problema. Aqui agora eu vou fechar. Vou cortar esse excesso. Aqui eu não medi, mas se eu tivesse medido, não precisaria ter sobrado tudo isso, tá? Ó. Agora vim. Fecha as beiradinhas. Corto o excesso
E a gente vai passar o nivelador de novo, né? Que é o que vai me ajudar a deixar ele mais lisinho. Fecho aqui de novo, ó. Passo em volta. E vai. Cuidado que esse é bolo de verdade. O outro a gente fica à vontade, batendo, tá? Esse aqui a gente tem que ter cuidado. Encaixa bem para colar a massa nele embaixo. Da mesma forma que a gente fez. Então, é bom sobrar um pouquinho, tanto em cima quanto embaixo. Ok? Arrumei. Posso passar um estilete, alguma coisa assim aqui. Vou cortar o excesso. Tesoura ajuda bastante. Se você não tiver um estilete, alguma coisa assim. Gosto de trazer pra cá, pra ficar direitinho. Venho nivelando, pra não ficar alto, porque também se ficar alto demais, ele pode ficar torto, tá? Faz assim pra ficar um acabamento bem bonitinho embaixo. Isso aqui vai ficar embaixo, então não vai ver nada, tá? Ó, ok? Aí eu venho, vou pegar. Se eu já tiver o que eu vou usar, esse aqui vai ser o último, eu posso até colocar no próprio aqui, tá? Aí eu posso colocar um pouquinho de glucose, coloco aqui direitinho glucose. A glucose cola tanto o isopor muito bem, quanto um tabuleiro, né, de trás. Eu coloco aqui bem no meio. E aí eu vou encaixar certinho. Opa. Ficou com ar aqui, a gente arruma. Aí eu vou encaixar certinho. Vejo se ele tá certinho. Ok. Venho e viro. Ó. Tá certinho aqui. Aqui, por exemplo, aqui, o mais ideal seria, em vez de a gente fazer isso, cortar aqui, seria aqui. Mas lembra que eu falei pra vocês, eu vou fazer uma metade, metade, ó. Lembra que eu falei pra vocês sobre, se você não tiver, o bolo é muito grande pra você virar desse jeito, você pode fazer outra forma. Deixa eu mostrar aqui, ó. Deixa eu cortar essa beiradinha. Imagina que isso aqui é como se fosse um estilete, tá? A gente fica assim, respirar um pouquinho. Ó, aqui eu não vou fazer tudo pra gente poder fazer como se fosse daquela forma que eu falei. Agora eu vou virar. Ó. E eu preciso arrumar isso daqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente pega 2 alisadores de bolo e a gente vai fazendo essa força aqui, ó. Juntando um do lado do outro. Ah, esse aqui tem um excesso. Eu venho, corto o excesso. Se você tá fazendo, colocou aqui, né? Eu vou cortar o excesso. E aí eu vou fazer de uma forma que eu não vou virar o meu bolo. Encosto aqui, ó, e vou ajeitando, ó. Vai fazendo e vai cortando aqui, ó. Vai arrumando aqui, vai trazendo pra cá e vai arrumando. Se você sentiu que ele tá com excesso, você vai cortar, ok? É mais fácil fazer ele virado do que aqui. Quanto mais arredondado, melhor também para poder fazer esse detalhe. E aí, ó, eu venho, vou ajeitar então esse meu bolo aqui de verdade. Ó, cortou? Venho, faço outro aqui.
E aí eu faço em todo ele para poder ficar com aquela quina mais perfeitinha. O alisador ajuda bastante. Se você não tiver, você pode usar um isopor, como a gente tá fazendo aqui. E aí, vocês viram que a gente fez tanto... Será que tá direitinho? Tá direitinho. A gente fez tanto um bolo de verdade, quanto no isopor. E aí, no isopor, eu posso colocar aqui. Venho. Para colar ele, coloco de novo um pouquinho de glucose. Aí nivelo ele direitinho. E ok. Se eu vou levar ele, eu vou montar ele lá, eu posso fazer aqui, colocando glucose, ou eu posso simplesmente também colocar uma varetinha que introduza todinho no meio, e não necessariamente que ele esteja aqui firme aqui, mas são opções diferentes, dependendo do que você vai fazer. E aqui, o bolo já tá coberto. A gente vai fazer a decoração. Vamos para a decoração super simples e fácil de a gente fazer. Então, chegamos no fim. Vamos finalizar nosso bolo decorando ele. Quando a gente fala bolos florais, pode ser tanto um bolo só com botõezinhos, folhagens ou flores. Aqui a ideia vai ser uma folhagem meio que fantasia, que ela não tem marcação, mas ela vai ficar um charme quando você colocar aqui, olha que bonitinho. Mesmo ela toda branquinha. Isso é uma ideia para vocês poderem fazer, mesmo com só uma pasta branca e uma folhagem, já fica elegante. Dá pra fazer, não tem desculpa. É claro, se você quiser uma coisa a mais pra gente poder fazer, que eu vou mostrar pra vocês ali, vocês vão ter que escrever nos comentários se vocês querem que eu volte e mostre aquelas técnicas pra você. Beleza? Então aqui, super simples. Eu tenho aqui 3 massas que eu vou mostrar pra vocês como fazer. E a técnica que eu vou utilizar é a técnica de gotinha, que é o nome que eu batizei essa técnica. Se você não tiver um cortador para poder fazer essas pétalas, né, essas folhagens, você vai conseguir fazer com essa técnica de gotinha, ok? Dá para você fazer várias coisas. Saia da caixinha aí, ó. Tanto essa pequenininha aqui, você consegue fazer compridas, curtinhas, redondinhas, vários formatos com essa técnica de gotinha, ok? O que eu tenho aqui? Eu tenho arames, que a gente fala arames florais. Eles são arames já encapadinhos, tá? Tem arame de várias cores, tá? Esse aqui é do Pistilo Primor. Nossa, eles têm um monte de arames bem legais. Então, arame cor preta, marrom, laranja, verde, branca. A maioria que você encontra sempre é branco e verde, né? Mas essa aqui eles têm vários. Eu vou usar o branco para poder fazer essa parte toda branquinha. Você pode usar um marcador, que nem esse aqui lindo de folha aqui, também pode fazer. Esses aqui todos eu não fiz com marcador para você ver que mesmo assim dá para fazer. Mas se você quiser dar um up, pode fazer com marcação que fica bem interessante, tá? Esse aqui da Flex Art, ele tem um silicone bem legal, bem marcadinho. Massas que eu vou usar aqui são pastas que a gente fala. Eu tenho pasta de flores, tá? Que você compra. Eu tenho a pasta que a gente fez aqui, que é o Chocopasta, que é pasta americana com pasta de chocolate misturada no meio a meio. E eu tenho esse aqui de arroz que eu gosto muito de usar no meu curso, tá bom? Mas você pode usar essas que você tem aqui. Ou você tem uma pasta que você quer usar, beleza. O único detalhe é que na hora de introduzir o seu arame, vou te dar uma dica que se você tiver uma pasta que ela escorrega no arame, você vai precisar fazer colinha de CMC. Vou mostrar pra você como que faz isso aqui também. Vou usar fita floral. Essa aqui, ela tá cortadinha ao meio, tá? Eu prefiro cortar ao meio para poder fazer isso aqui do que deixar ela comprida, né, grossinha. Eu prefiro fazer assim, por isso que tá cortadinha. Os arames, e eu tenho aqui 2 tipos de plástico. Esse aqui é uma pasta em L que você compra em papelaria. Você pode fazer essa técnica aqui também. Ou esse daqui que tá cortado, isso aqui, alguns chamam de plástico mica, outros chamam plástico cristal. Se não me engano, é esse nome aqui também. Esse é aquele plástico que a maioria fala que é plástico de vó, né? Que a maioria coloca na mesa de cozinha para não estragar, não sujar nem nada. Ele é grandão, você não compra ele cortadinho assim. Então você compra um pedaço, corta do tamanho que você quiser. Eu gosto de cortar ele, eu cortei ele pequeno aqui por causa de um cilindro que eu tenho pequenininho. Que é uma outra técnica que um dia, se vocês quiserem, me chamem, coloquem aqui nos comentários que eu venho. Mas sem chamar, eu não venho. Então, por favor, me chame, tô esperando. Exatamente. Ok? E aqui a gente tem também uma espuminha. Essa espuminha aqui chama de espuma casca de ovo.
Essa aqui eu encontrei literalmente no lugar que vende várias espumas. E esse aqui é um de colchão. Mas eu esterilizei direitinho, cortei, então eu uso para as minhas flores, folhagem e tudo mais, para secar. Posso usar até ovo de Páscoa, sabe? Aquelas casquinhas de ovo de Páscoa para secar, também super serve. Mas esse aqui também ele seca bem mais rápido, porque ele tem uma... não é plástico, então ele seca bem legal. Então eu gosto também de usar. Então basicamente é isso. Ou podemos usar um alicate para colocar nossos arames aqui fincados no nosso bolo, fica mais fácil. Então alicate, se você não tiver, pode ser na mão também, tá? Mas eu prefiro colocar um alicate para poder fincar direitinho. Então, esse aqui é uma florzinha básica que a gente tinha feito também, que é de uma forma mais simplória, tem formas diferentes, mas esse aqui também que é feito com essa pasta e com essas técnicas também, ok? Vamos lá, o que a gente vai fazer aqui? A pasta de arroz que eu uso, eu quase não uso colinha de CMC, mas se você precisar fazer colinha de CMC, o que você vai fazer? CMC, esse potinho aqui que você encontra em lojas de confeitaria, ele ajuda em muitas coisas. Na pasta, se eu uso, ela vai ajudar, vai ficar mais maleável e vai secar mais rápido. Se eu usar na pasta, né, de americana, eu vou fazer uma modelagem, o CMC ajuda, ele fica seco mais rápido. Mas também eu posso colocar e ele vai ficar mais maleável. A quantidade, se eu colocar um pouco, ele vai ajudar a ficar mais maleável. Colocar muito, ele vai secar. Mas também ele vai ser como se fosse uma gelatina ou então uma colinha. Se eu coloco ele um pouquinho com água, ele vira uma colinha, então eu vou colocar nos meus arames para poder fincar as minhas partes, né, com alguma pasta que eu estou usando. Se essa pasta vai sair, eu preciso colocar colinha. Vocês vão ver aqui, eu estou usando essa pasta, que eu não vou colocar colinha, porque ela é mais úmida e ela adere muito bem o meu arame. Mas se eu estiver usando, por exemplo, uma pasta americana, ou então pasta de flores que eu compro, você precisa colocar um pouquinho de água ou colinha de CMC para você fincar e ele não cair, ele vai ficar firme, ok? Vamos lá. Como que é a nossa técnica de gotinha? Eu vou pegar a maioria das nossas pastas, a gente precisa sempre sovar. Então, será que precisa? Pensa na cabeça, sova, para não ficar ruim, tá? Sovei minha pastinha, eu vou pegar aqui minha pasta e eu vou pegar uma quantidade pequenininha. Isso para você que não tem nenhum tipo de cortador. É a técnica de gotinha. Vou pegar aqui, ó. Vou fazer uma bolinha. E vou fazer uma gotinha. E aí, o que eu vou fazer? Vou pegar um arame. Qual arame que eu tô usando aqui? Tem arames de vários tamanhos, tá? Eu falo que quanto mais novo, quando a gente tá com 18 anos, a gente tá forte, viril e tudo mais, a gente tá forte. Quando a gente começa a envelhecer, a gente fica meio fraquinho. Então é a mesma coisa do arame. Arame 18, forte. 20, começa a ficar mais fraco, 26 mais ou menos, lá pro 30 tá velhinho. Então ele tá mais ou menos isso, né? Agora, o 26, ele é o coringa. Ele ajuda tanto lá para aquelas pétalas um pouquinho mais grossas e outras mais fininhas. Então o 26, a grande maioria se usa para muitas técnicas que a gente pode fazer de flores. Esse arame aqui branquinho é o 26 que eu tô usando, ok? Vem aqui, ó, tem a minha gotinha e eu vou introduzir aqui embaixo, ó. E agora eu vou forçar um pouquinho nela, ó. E aí eu vou fazer essa pressão. Vou colocar na minha pastinha, ou pode ser no meu plástico, tanto faz, tá? Vou pegar na minha pastinha e vou colocar ela aqui. Posso fazer várias desse jeito. Então o ideal é você pega, aí eu tenho uma quantidade certinha. Fiz minha bolinha, fiz minha gotinha, peguei, introduzi. Bem aqui embaixo, apertei. Ok? Ó, apertei, venho e coloco aqui, ó. E faço isso, e faço isso. Ou então eu faço e vou puxando aqui, ó. Fazendo esse movimento, ó. Vou puxando. Ó, como eu puxei, ó. Olha que legal. Ela tá fininha e já tem movimento. E eu coloquei, ó, encaixei aqui direitinho, tá fininho e tá aqui dentro. É a técnica de gotinha. Ok? Se eu quiser maior, né, que eu fiz aqui mais, ó. Eu achei que aqui ficou muito grosso. Eu vou apertar e vou levar pra cima. Forcei aqui, ó, e forcei aqui. Quando eu faço isso, eu tiro a marcaçãozinha, se por acaso eu estivesse cortando com um cortador, ou então eu deixo ele mais leve. Então, é tipo uma ilusão de ótica, porque ele tá grosso aqui, mas aqui ele tá bem fininho, então ele parece uma pétala, ou então uma folhagem. Eu consigo dar movimento. Olha que bonitinho. Então eu faço isso
E eu posso fazer várias e eu vou e deixo secar, ó. Deixo aqui, ó, e dou movimento, ó. Deixo secar assim. Ok? Faz várias. Claro que com gotinha, a gente fazendo na mão, não tem o cortador, você vai ter que estar mais afiado na quantidade de massinha que você vai fazer. Então, você pode até fazer uma quantidade aqui, ó, corta vários, tudo do mesmo tamanho. Aí você sabe que você vai fazer a bolinha, vai fazer a gotinha, vai ficar praticamente a mesma coisa do tamanho. Mas lembrando, mesmo que seja uma fantasia, né, folha fantasia, que ela não é tão realista, a flor realista também, tanto flor, folhagem, não são todas iguaizinhas, certinhas, elas têm movimento e têm tamanhos diferentes. Então, não se preocupa em relação a isso. Uma ou outra mais compridinha, não tem problema. O negócio é você fazer muito discrepante, ok? Então, a gente fez isso e deixa secar. Deixou secar, ó, deixo aqui tudo bonitinho em cada cavidadezinha e dando movimento. Secou, aí você faz isso aqui, ó. Aí eu tenho várias secas. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar um arame mais grosso. Esse aqui é o 23. Poderia ser 20, poderia ser 18, não tem problema. E aí eu vou pegar a minha fita floral. Isso aqui é uma forma simples, mas elegante de você fazer também o seu bolo floral, tá? Ó, eu tenho que esticar. Toda a fita floral, ela tá assim, ó, mas quando eu estico, ela ativa a minha colinha. Então, eu venho, eu vou apertar aqui, ó, pra ficar fixa. Fixou. Pego e vou deixar aqui um pouquinho. É a forma que eu vou fazer aqui de forma do meu jeito, tá? Vou colocar a minha fita floral, ó. Venho e vou no próximo, ó. Venho, opa, cortou, não tem problema, vem de novo. E vai descendo. Ó, encaixa. E vai descendo. E eu coloco tudo juntinho, não tem problema. Depois a gente só abre, fica mais fácil da gente dar esse movimento, ó. A quantos que eu preciso colocar? O que você quiser. É o seu bolo, é a sua arte. Aqui a gente tá fazendo um jeito fantasia, não tem problema. O que eu gosto de fazer? Quando eu tô fazendo assim, ele tem muito peso. Então eu gosto de virar e aí eu termino de fazer isso aqui, ó. Entendeu? Porque aí o peso tá aqui embaixo. Ele me ajuda a rodar, então eu faço isso. Aí depois eu vou e abro para ter esse movimento. Mas se eu quero fazer vários, eu guardo todos assim, com antecedência, e é mais fácil que economiza o espaço. Beleza? É isso que a gente vai fazer. Então a gente tem vários aqui, a gente pode fazer vários, e aí ó, aqui já tá prontinho, e a gente vai montar o nosso bolinho. Ah, um detalhe, se eu quisesse marcar, vou até mostrar para vocês aqui, ó, como seria interessante. Eu olharia o miolinho, ó, ainda tá úmido, então eu vou colocar aqui, ó, miolinho, venho, ó, encaixo aqui, que essa folhagem é diferente. Ó, apertaria, e olha que coisa mais linda, gente. Ó como ele tem esse acabamento aqui, ó. Ó a diferença desse com esse aqui, ó. Lindo, né? Mesmo assim, esse aqui sem tá interessante, mas ele com marcação fica lindo. Mas não desanima, gente. Faça sem, se você não tem, depois providencia e aí faz com marcação. Vamos lá. A gente pega o nosso bolinho e vamos fazer assim. Tem várias formas que a gente pode colocar essas nossas folhagens. Eu posso colocar todas aqui pra fora. Posso colocar todas. Hoje em dia, gente, até mesmo esse desconstruído fica interessante, tá? Então vem aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar o nosso alicate, que eu prefiro colocar. E aí eu vou fazer um movimento aqui, ó. Fazer aqui, ó, de ladinho, ó. E vou encaixar aqui, ó. Eu posso abrir, ó. E vou encaixando. Abro e vou encaixando de ladinho pra fora aqui. Dá um movimento. Opa. Se eu quiser pigmentar, também posso. Posso fazer tudo isso aqui, gente? É só um exemplo para vocês poderem ver que é possível fazer com pouco e rápido, gente, ó. Essa fita floral e esse arame, eles são específicos para
confeitaria. Então, você pode colocar sem medo, tá? Porque ele não vai dar algum problema, ai, é arame e tal. Ele tá todo já arrumadinho para isso, tá bom? Posso colocar. Opa. Lembrando que aqui em cima é isopor e embaixo é de verdade. A gente consegue fazer essa mesclagem, né? Mesclar isso aqui. Fazendo para vocês aqui. E aqui é a ideia, gente. Posso colocar em cima, posso colocar do lado. E você faz o seu portfólio. E uma coisa bem simples fica tão charmoso. Pode dar um movimento para cá, um movimento para lá e fazer alguma coisa assim. Gente, é possível vocês fazerem isso aqui? Não foi simples, gente. Fala para mim isso não. Vocês viram todas as etapas, dá para fazer. Ah, eu quero fazer só um andar, faz um andar. Quero fazer as minhas pétalas arredondadas, pode fazer. Super lindo. E clássico, ele é branco, mas dá para fazer outras coisas, como aqui, ó. Esse aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Esse aqui já é colorido. Esse aqui é marmorizado. Esse é outro tipo de flor, já tem pigmento, mas é possível também. Se vocês quiserem aprender esse mármore aqui, ó, só se eu for convidada por vocês. Não adianta eles aqui convidar, eu quero que vocês me falem, me chamem, que aí eu venho. Gostaram, gente? Então, se gostaram, depois avisa aqui, ó. Fala o que vocês acharam. Se vocês fizerem também avisa pra gente. Compartilha, porque isso ajuda bastante também o canal. Se vocês gostaram também, para que continue tantos outros convidados legais também vindo para cá com outras técnicas. E eu também. E foi um prazer estar aqui também com vocês. Acho que o pessoal tá curioso com aqueles outros lá. Ah, é verdade, né, gente? Ó, isso aqui, gente, isso aqui faz anos. Vou mostrar para vocês aqui, mesmo quebradinho. Olha a ideia aqui, ó. Isso aqui faz muitos anos, mas olha que legal. Dá para você fazer outras ideias. E já eu já fiz um bolo real mesmo com a ideia de livros. De Bíblia também, né? Vários pastores ganharam também, que já pediram pra gente fez também, bem legal. Mas isso são ideias diferentes que dá pra fazer. Técnica, gente, vocês vão e o mundo é teu. Ó, mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui, opa. Esse é outro também. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse aqui faz anos. Exatamente, são coloridas. Ah, e tem um bolo de pote. Bolo de pote assim, né? Bolo vaso, que também é com as orquídeazinhas. Super top. Gente, vamos florir. Quem não gosta de uma flor? Não é mesmo? Hashtag vem Nana nos comentários. Exatamente. Hashtag vem Nana. Aí eu venho. Voltei para o momento mais crítico deste momento. Que dos tambores. Vamos lá. Quem tem dó, esse não é o seu momento. Vamos lá. Será que realmente é bolo, gente? Será que tá tão bonitinho? Vamos lá na fatia. Ai, gente, olha que
coisa linda. Olha isso, gente. E quem vai ter que experimentar isso aqui? Minha filha tá aqui nos bastidores e ela levantou a mãozinha. Então eu vou ter que deixar para ela, gente. Mas façam aí, ok? Servidos? Bem, espero que vocês tenham gostado, porque a gente gostou tanto de fazer agora quanto de comer. Então, meu nome é Nana Goese, espero você também aqui e também no meu. Me siga também, ok? Até!